Hoje, na verdade, a gente vai entrar em algumas ideias, principalmente lá do Matéria e Memória. Mas, não no Matéria e Memória, mas num livro muito conhecido dele, que talvez seja o livro mais conhecido, que é o livro A Evolução Criadora, que é de 1907. Lá o Bergson ele vai dizer que a direção fundamental da vida é a ação sobre a matéria. Então a vida ela busca o tempo inteiro maior mobilidade e maior agilidade. A vida busca, portanto, superar os obstáculos materiais, as resistências materiais. Isso está lá na evolução criadora. Isso, quando chegarmos lá, né, em algumas ideias lá da evolução criadora, vocês vão entender o que é um impulso vital, ou elan vital, que é, portanto, esse esforço da vida, então esse impulso da vida de superar as resistências materiais. Então lá ele vai dizer nesse livro que essa é a direção fundamental da vida. E aí a vida, ela, sobretudo por meio dos animais, ela consegue superar as resistências da matéria por meio do instinto e por meio da inteligência. Então é lá também na evolução criadora que ele vai explicar o que é o instinto e o que é a inteligência. Não vou explicar isso hoje, a gente vai ver isso na aula 3, mas só para vocês terem uma ideia, que a vida ela só consegue superar as resistências materiais por meio do instinto e por meio da inteligência. Ele chega a dizer que o instinto ele é dominante nos insetos, principalmente entre as abelhas e as formigas. Então as abelhas e as formigas elas se viram principalmente pelo instinto. E a inteligência é dominante em nós humanos. Para Bergson existe um quê de inteligência lá nos insetos, mas proporcionalmente o que é dominante é o instinto. Assim também como existe algo de instinto na gente, só que o que é dominante na gente é a inteligência. Mas o Bergson diz lá na evolução criadora, nem o instinto e nem a inteligência nos dão conhecimento da vida de dentro, como evolução criadora, como impulso criador. Porque instinto e inteligência visam a ação prática, a ação utilitária. Portanto, para o Bergson, existe outra coisa, diferente do instinto e da inteligência, que nos dá o conhecimento da vida de dentro, que é a intuição. Portanto, para o Bergson, existem diferenças entre inteligência, instinto e intuição. Inteligência e instinto visam a ação sobre a matéria. A intuição, ela visa o conhecimento da vida de dentro, como impulso criador. E a intuição para o Bergson é sempre a intuição da duração. Então, para o Bergson, é necessário que haja um estímulo na gente, não da inteligência e nem do instinto, mas o estímulo da intuição. Algo que é raro, principalmente nos nossos dias. É mais raro ainda do que na época dele. E aqui também vocês vão ver como que o Bergson pensou as inovações tecnológicas que, segundo ele, poderiam permitir que houvesse um estímulo da intuição da duração e, no entanto, pelo mau uso das inovações tecnológicas, isso raramente acontece. Isso a gente vê mais, de modo mais profundo na última aula, porque ele fala mais sobre isso no último livro dele, chamado As Duas Fontes da Moral e da Religião. E lá ele vai justamente pensar a relação entre a mecânica
ou seja, as inovações tecnológicas e o que ele chama lá, e eu vou explicar isso para vocês, o que é isso, de experiência mística. Aí vocês vão entender o que é o místico para ele. Entender como que ele definiu a experiência mística. Se isso facilitar aqui, já que é a primeira aula, entendo como uma intuição, portanto, um impulso vital na gente. E no caso, diz o Bergson, as inovações tecnológicas, ou seja, as invenções da mecânica, teriam justamente essa potência de permitir que a gente tivesse essa intuição do impulso vital. Mas, como já adiantei para vocês, raramente a gente tem esse tipo de experiência, justamente por causa do mau uso das inovações tecnológicas, que reforçam, e aqui é muito importante dizer isso agora, que reforçam o reconhecimento das coisas, das imagens, que é um reconhecimento habitual. Esse reconhecimento habitual das imagens é um reconhecimento que visa o quê? A nossa adaptação ao meio. A gente se adapta ao mundo porque a gente reconhece habitualmente as coisas. Só que o Bergson, ele não pensa a vida apenas como ações que nos conservam. Ele pensa, sobretudo, ações criadoras. E essas ações criadoras, elas somente são estimuladas, não pelo reconhecimento habitual, mas pelo reconhecimento atento das imagens. Então, já dou uma indicação para vocês aqui, que se o problema do Bergson é a gente estimular o conhecimento da vida de dentro, que é o que ele chama de intuição, é necessário, portanto, que a gente tenha um outro tipo de reconhecimento, ou que isso seja estimulado, esse reconhecimento das coisas, que não é o habitual, mas é o atento. É quando a gente contempla as coisas. Coisa, como já falei, né, cada vez mais difícil na nossa época, né, já que na nossa época, mais do que na época do Bergson, o que é estimulado socialmente é um reconhecimento habitual, utilitário das coisas, ou seja, é uma não contemplação das coisas, uma dispersão, uma ausência, na verdade, de contemplação das coisas. Então, isso já dou essa indicação para vocês, que para o Bergson só é possível despertar a intuição da gente se existir um estímulo do reconhecimento atento. Para a gente poder entender então um pouco melhor essa relação entre intuição, duração e reconhecimento atento das imagens, vou começar a falar sobre algumas ideias lá do Matéria e Memória, para a gente poder chegar, né, no final da aula, para vocês já terem uma indicação disso, da importância do reconhecimento atento e não do habitual, para que haja justamente o despertar da intuição da duração da gente. Então, lá no Matéria e Memória, o que o Bergson vai dizer? Lá no Matéria e Memória, ele vai dizer que os seres vivos são centros de indeterminação. O que são esses centros de indeterminação? São essas matérias vivas, então não são as matérias inertes, são as matérias vivas que recebem os estímulos do mundo material, mas devolvem esses estímulos para o mundo material. Então, são centros de indeterminação no universo. Então, no universo, o que existe? Existe a matéria inerte, a matéria que não é viva, mas existe no universo
a matéria viva. Essa matéria viva, ela é um centro de indeterminação, porque ela é livre para poder agir sobre o mundo. Então ela recebe os estímulos da matéria, só que, ao contrário da matéria que não é viva, por exemplo, a pedra, você pode pegar a pedra, jogar ela, ela não vai reagir. Ela não é um ser vivo, a pedra. Agora, um ser vivo, ao receber um estímulo, ele vai reagir. Diz o Bergson, desde o organismo unicelular, desde uma ameba, até o ser vivo mais complexo no nosso planeta, que é o ser humano, existe sempre isso. Estímulos que os seres vivos recebem e as ações que esses seres vivos fazem para o mundo. Então, para o Bergson, todo ser vivo, ele tem o que ele chama de zona de indeterminação, que corresponde à liberdade que o ser vivo tem de ação sobre o mundo. Então vejam só o que diz o Bergson. Todo ser vivo, ele percebe. E essa percepção do ser vivo, diz ele, ela só é um recorte. Ela só é uma seleção do mundo material, do fluxo material. Então, o Bergson, lá no primeiro capítulo do Matéria e Memória, ele vai chamar de primeiro sistema de imagens, as imagens que a gente não percebe. Vou dar um exemplo. A gente não percebe os grãos de areia lá no deserto. Então, o que a gente percebe é o deserto. Essa percepção que a gente tem do deserto e não de cada grão de areia que constitui o deserto, essa percepção é o que ele chama de segundo sistema de imagens, porque essa percepção ela é só um recorte, é uma simplificação do primeiro sistema de imagens. Não nos interessa perceber cada grão de areia. Seria inútil essa percepção. O que nos interessa é perceber o deserto. Diz o Bergson, todo ser vivo, portanto, ele tem uma percepção, mas é sempre uma percepção simplificada de um fluxo material. Um outro exemplo, a gente também não percebe as moléculas do mar. Elas estão lá, constituindo o mar. Mas a gente não percebe cada molécula. A gente percebe o mar, segundo o sistema de imagens. E cada ser vivo vai perceber aquilo que interessa a ele. Sons que a gente não percebe, mas outros seres vivos percebem. Odores que a gente não percebe, mas outros seres vivos percebem. Então, cada ser vivo vai recortar do mundo material aquilo que lhe interessa, para poder agir. É por isso que, para ele, a percepção ela visa a ação sobre o mundo. Então, desde o organismo unicelular até a gente, existe esse recorte. Existe percepções que sempre se referem à utilidade de cada organismo vivo. Aí o Bergson vai dizer uma coisa interessante. Como a gente tem um cérebro, e outros animais também tem cérebro, mas o nosso cérebro ele é mais complexo do que o cérebro, por exemplo, de um macaco. O cérebro permite que a gente tenha uma zona de indeterminação maior do que qualquer outro ser vivo. E o que é essa zona de indeterminação? É um intervalo entre o estímulo recebido e a resposta efetuada. Uma ameba, ela
receber um toque, ela já reage. Então, é um intervalo mínimo, praticamente imperceptível, entre o estímulo que ela recebeu e a ação dela. A gente, por causa do nosso cérebro, quando a gente recebe um estímulo sonoro, olfativo, visual, a gente pode o quê? Ampliar a nossa zona de indeterminação. A gente pode não agir de uma maneira automática. O cérebro permite isso. Então lá ele vai explicar de modo muito detalhado, não é algo que eu vou fazer aqui, mas lá no Matéria e Memória ele explica de uma maneira bem detalhada. Os estímulos que nos afetam, né, eles vão para o nosso cérebro, e no nosso cérebro, esses estímulos, eles serão distribuídos para os mecanismos motores. Então, por causa disso, quando a gente vê um objeto, a gente ouve um som, a gente pode ter várias opções de ação sobre o mundo por causa justamente não só do nosso cérebro, mas também por causa dos mecanismos motores do nosso corpo. Então eu posso correr, eu posso pular, eu posso falar, posso ficar quieto, posso fazer muitas coisas a partir de um estímulo recebido. Isso em razão do nosso cérebro. Então quando eu corro, é quanto justamente os estímulos que eu recebi, eles foram distribuídos por um mecanismo motor que está no meu corpo, que permite que eu fuja de um perigo. Você está atravessando a rua, se vê um carro perto de você, você não vai raciocinar, você já vai fugir. Ou se o carro está muito longe, então não é um perigo, então você não precisa correr. Enfim, ou situações em que você não precisa nem fazer nada, porque o nosso sistema nervoso permite que a gente tenha várias respostas a partir de um mesmo estímulo. E aí esses estímulos vão para os mecanismos motores que não vieram do nada, esses mecanismos motores. Então Bergson vai dizer que existe uma memória do corpo, que ele vai dar o nome de hábito, que se refere ao quê? Se refere à repetição dos movimentos ou dos estímulos que nos afetaram e que vão sendo construídos no nosso corpo diversos mecanismos motores. Então ninguém nasceu falando, ninguém nasceu andando, ninguém nasceu andando de bicicleta, dirigindo automóvel. Foram mecanismos motores construídos no nosso corpo em razão da repetição do movimento. Não é que você vai aprender a falar, você vai repetindo, repetindo, repetindo. Aprender a andar, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Aprender a escrever, digitar um texto, né, lá no teclado. Andar de bicicleta. Então, são hábitos que vão sendo construídos em razão da repetição dos movimentos. Então, eu vou repetindo, 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 até ter a construção no meu próprio corpo desses mecanismos motores, alguns desses que eu falei aqui para vocês. Então, o Bergson vai dizer, olha, então tá certo, a gente recebe os estímulos, aí a gente, em razão do nosso cérebro, a gente tem várias opções para poder agir sobre o mundo. Esse intervalo entre o estímulo e as nossas ações é o que ele chama de zona de indeterminação. Evidentemente, a nossa zona de indeterminação é maior do que a zona de indeterminação de uma célula, de uma ameba. Existe, mas comparado com a nossa zona de indeterminação é muito menor. E nós agimos sobre o mundo porque nós, em razão da repetição dos movimentos, a gente consegue fazer várias coisas que são os mecanismos motores, que é o que ele chama de hábito. Mas ele vai dizer o seguinte: a gente não só consegue agir sobre o mundo por causa disso, mas a gente consegue agir sobre o mundo também porque existe algo
de natureza diferente dessa memória do corpo, que ele dá o nome de hábito, que é de fato a memória. Essa memória é a memória espiritual. Então Bergson, ele está dizendo que nós somos constituídos por corpo e espírito. Então existe uma metafísica na obra do Bergson, mas não é uma metafísica clássica, é no sentido de que faz parte também da natureza essa metafísica que é a realidade do espírito. E faz parte dessa metafísica a realidade de uma memória que não se deposita no corpo, mas é uma memória que se relaciona com o espírito. E aí, é o que vou desenvolver mais adiante, que é exatamente isso. Quando a gente recebe um estímulo, existe uma lembrança que se atualiza na gente. Geralmente, são lembranças utilitárias, que se atualizam na gente. Movimentos que evocam lembranças. A gente é atingido por movimentos ou por estímulos, chegam no nosso cérebro e aí lembranças, certas lembranças, não é qualquer lembrança, certas lembranças, elas se apresentam para a nossa consciência, se tornam atuais, mas isso seria só um capricho da natureza? Não. São lembranças que vão ajudar a gente a agir sobre o mundo. A gente distinguir um pão de uma cadeira, um automóvel de uma bicicleta, um cão de um gato, uma árvore de qualquer outro objeto. Então são lembranças que se apresentam à nossa consciência nessa zona de determinação, nesse intervalo entre o estímulo recebido e a resposta efetuada, e que auxiliam, portanto, as nossas ações sobre o mundo. Aí a gente consegue o quê? Se adaptar ao mundo. Mas, o que vocês vão ver na terceira parte da aula, é que o Bergson, tendo como problema um cultivo, não só um despertar da intuição, mas também um cultivo, da intuição, como ele chega até a dizer, também, que a intuição ela pode ser metodicamente cultivada e desenvolvida, ou seja, a gente se serve de métodos, inclusive, para a gente poder cultivar e desenvolver a intuição. Se esse é o problema dele, ou seja, despertar a intuição na gente, sempre lembrando a intuição da duração e do impulso vital na gente, isso implica necessariamente uma relação com o mundo exterior não utilitário. Significa necessariamente ampliar nossa zona de indeterminação e não diminuir a nossa zona de indeterminação. O que é diminuir a zona de indeterminação? Receber estímulo e já respondo. Nada mais atual do que isso. Recebe o estímulo, responde. Recebe o estímulo, responde. Recebe o estímulo, responde. Aí você fica 10 horas nisso. Mas você não tem a experiência do tempo aqui. Você está no tempo do relógio, no tempo da vida social.